Olá, semioticistas. Dando continuidade, hoje nós trataremos do ponto de vista no discurso descritivo, ou seja, o observador e o seu objeto. Então, no discurso descritivo, o ponto de vista ele se refere diretamente à atividade perceptiva. A primeira acepção do dicionário Robert para essa atividade perceptiva diz que é o lugar onde nos devemos colocar, né, para ver um objeto o melhor possível. Então, o ponto de vista é, pois, regido pelo observador e o seu modo de presença enunciativa. Ou seja, ele pode estar completamente oculto, quando, por exemplo, se diz a Terra é redonda. Ele pode estar implicado pela indicação da posição de observação, ou seja, quando diz vista da Lua, a Terra é redonda. Né? E ele pode estar instalado no texto por uma marca da pessoa ou por um predicado perspectivo, quando se diz vê-se que a Terra é redonda. E além disso, ele pode estar assumido em uma focalização interna por um ator da narrativa que então toma a si a atividade descritiva. Quando, por exemplo, na obra de Zola diz: quando ela levantou os olhos, percebeu um grande luar, uma poeira de sol, já cheia do burburinho matinal de Paris. Então, nós precisaremos, a partir de agora, essa tipologia dos observadores. Né? Então, por outro lado, como no discurso narrativo, o ponto de vista ele é determinado pela disposição dos elementos da descrição e é igualmente ligada às coerções da textualização, ou seja, no caso, por exemplo, do retrato, resultará da escolha das partes e de sua relação com o conjunto do próprio percurso descritivo e das segmentações que opera. Ou seja, partir da cabeça para visualizar em seguida o corpo, ou ao contrário, partir dos pés para subir ao rosto. Também esse ponto de vista ele resultará também da relação entre os elementos de representação e os elementos de apreciação que vão introduzir na descrição uma dimensão argumentativa. E esse dispositivo textual da descrição pode corresponder a uma codificação de gênero, né? Ou seja, as normas realistas elas delegam aos atores o encargo descritivo e os levam a selecionar os traços representativos do conjunto, ou ao contrário, a transgredi-la. Enfim, em todos os casos, essas observações mostram que o ponto de vista não é tarefa apenas do sujeito observador, mas o ponto de vista se situa propriamente, como mostra Fontanille, com a noção de regulagem modal, a relação entre o objeto e o sujeito. Ou seja, necessariamente percebido de maneira parcial e incompleta, o objeto visado determina com efeito o modo de sua apreensão. Ou seja, o que ele mostra, o que ele dissimula, o que ele dá a entender, etc. Então, o desafio do ponto de vista, ele assenta então sobre as estratégias de apreensão do objeto que podem ora avisá-lo em sua totalidade, de maneira englobante ou cumulativa, ora avisá-lo em suas particularidades, né?
isolando detalhes ou selecionando entre esses os aspectos mais representativos de uma totalidade inacessível por outros meios. Então, centradas no objeto focalizado, essas estratégias determinam as condições da apreensão, né? O fragmento que nós vamos ler agora, de Roger Martin Dugard, ele pode ilustrar a maneira pela qual as seleções implicam variações de orientação na organização de um espaço. O fragmento ele diz assim: de bicicleta, o correio de Montpellier está apenas a 5 minutos da estação, mas a estação de Montpellier está a uns bons 15 minutos do correio, por causa da encosta do Bois-Laurent. O leitor pode interrogar-se por um instante sobre o lugar que se encontra no alto da encosta. A focalização inicial no correio orienta a leitura, fundindo o sujeito frástico e posição espacial de partida, ou seja, o lugar-fonte. E ela convida ao mesmo tempo a colocar esse correio no alto e estabelecer a estação ferroviária em nível inferior, o que seria, aliás, confirmado pelo saber enciclopédico. As estações estão, na maioria das vezes, instaladas nas baixadas. Mas a leitura sintática da localização, ela leva, evidentemente, a corrigir essa primeira interpretação. Ou seja, é subindo do correio à estação que se leva 3 vezes mais tempo, como confirma a página seguinte, o percurso de bicicleta do carteiro, cujo esforço é marcado pelo ritmo bem cadenciado, que diz o seguinte: e agora a subida até a estação, através dos campos onde volteiam os corvos. Então, a inversão das posições sintáticas na fonte meta, correlacionada às posições espaciais, desloca bruscamente o ponto de vista e embaralha assim, por um momento, a leitura.